Se uma parte de nós não funciona bem, logo a gente começa a ser condenado por aquela parte. Logo nós começamos a ser condenados por causa que algo em nós está dando errado. E entendemos que nada da gente pode estar de forma errônea, de forma errada, se nós somos um conjunto de coisas. Uma pessoa a qual ela busca algo, ela sempre tenta estar com o seu emocional de forma boa. Por quê? Porque o emocional do homem, ele vai sempre estar deixando a ele ou uma tranquilidade, uma serenidade, no momento em que está para fazer algo, ou então de forma, aleluia, como é que eu posso dizer, eufórica. Já viu aquela pessoa que tem uma preocupação com a sua família? Ela está no trabalho, ela está lá pensando na sua família. Ela está na rua, ela está pensando na sua família. Ela está tentando se divertir, mas ela lembra da sua família. Então ela nunca consegue fazer aquilo que ela quer naquele momento, 100%, estando 100%. Aleluia. Porque há sempre algo na sua mente. A preocupação, ela faz com que nós venhamos estar sempre de forma, aleluia, de forma diferente. Muitas das vezes cheguei no meu trabalho e as pessoas me davam, quando eu dava um bom dia, quando eu desejava um bom dia, as pessoas sorriam para mim e diziam, olá, um bom dia também. E muitas das vezes, quando eu chegava no meu trabalho, eu dava um bom dia e as pessoas me retornavam com um bom dia e logo após já me perguntavam o que está acontecendo. A inconstância. Eu vivia num momento de dificuldade, eu vivia preocupado, eu vivia com problemas, a qual um dia eu chegava com um sorriso e contagiava aquela pessoa, e no outro dia eu chegava de uma forma diferente, a ponto dela perceber que tinha um problema comigo. Eu passava por alguma coisa, ou seja, eu nunca consegui estar 100% naquilo que eu queria fazer. Eu nunca conseguia estar ali vamos dizer, totalmente entregue àquilo. Porque estava acontecendo algo comigo. Estava acontecendo uma coisa, tinha algo de errado. Tinha algo minando as minhas forças. Quem já chegou no trabalho cansado? Consegue produzir? Consegue produzir da mesma forma que chegamos quando temos uma boa noite de sono? Assim é um cristão. Um conjunto de coisas. É necessário que nós venhamos estar bem. É necessário que nós venhamos estar sempre 100% bem. É claro e evidente que é compreensível. Sempre nós vamos estar falhando em alguma parte. Sempre nós vamos estar dando lugar, vamos dizer assim, né? Em alguma parte. Mas a Bíblia nos fala vigiar e orar. É tempo de nos policiarmos. A Bíblia fala que Jesus, ele chega para os seus discípulos e pergunta assim: quem dizem por aí que sou? Quem dizem por aí que eu sou? Uns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor, mas o Senhor é o Filho de Deus, é o Nazareno. Uma das coisas a qual o Renan falou aqui e me chamou a atenção é quando o crente começa a dar lugar no testemunho. Hoje eu estava conversando com a minha esposa e ela me falou algo sobre uma certa congregação. Eu me entristeci. Porque quando nós entendemos de uma congregação, vamos falar de um lugar, nós lembramos logo daquele milagre que acontece ali, de um irmão que lá Deus usara. E isso nós vamos falar para outra pessoa, não é verdade? Eu fui numa terra, há um tempo atrás com um pastor,
Os irmãos, acho que quem foi aqui com o pastor, o Rodrigo, foi naquela saída conosco. Um lugar abençoado, presbítero Luiz Fernando, humilde, não tinha muita coisa. Bancos aqui com a igreja, não, fica ligado. Altar assim, não tinha não. Mas lá tinha adoração. Lá tinha adoração. Eu fiquei impactado ao pisar naquela terra e ver aquelas pessoas, aqueles jovens adorando. Hoje eu saí de lá e eu posso falar que lá tem adoração. Ou seja, eu posso dar testemunho daquele lugar sobre isso. Isso eu posso falar de lá. Mas agora sobre essa outra congregação, a qual eu estava conversando hoje com a minha esposa, o que eu posso falar? O que eu posso falar? Só se escuta coisas ruins. Só se escuta que fulano de tal deu lugar, irmão de tal deu lugar. O que vão dizer que é a igreja do Senhor? O que vão dizer por aí que é a igreja do Senhor? Não foi eu que estou falando essa pergunta, não foi Jesus que perguntou. Quem estava falando aí? Quem estão falando aí que eu sou? Estava na escola bíblica dominical, o presbítero Daniel estava falando sobre o assunto. E aí eu falei com o Rodrigo, interessante, né? A gente fala sobre testemunho, a gente fala sobre evangelismo, mas o nosso maior testemunho, o nosso maior evangelismo é o nosso testemunho. Como uma pessoa pode se converter por mim se eu falo de uma coisa a qual eu não vivo? Como uma pessoa pode ver Jesus em mim se eu falo de algo que eu não vivo? E isso é muito interessante. Graças a Deus aqui na igreja todo mundo fala do que prega, amém? Aleluia. E aí eu fico imaginando. Agora aquela pessoa que passeia pela rua, está buscando uma igreja, está buscando alguma coisa, vai ouvir falar dessa congregação e não vai colocar os pés. Vai continuar procurando uma congregação. Vai continuar procurando um lugar. Ou seja, nós temos que estar prontos. Nós temos que estar prontos. Nós temos que estar em constante testemunho. Sabe por quê? Porque muitas das vezes uma pessoa pode se converter através do meu testemunho, da minha caminhada. Através de mim eu posso fazer com que uma pessoa, certa vez eu entrei, eu não sei se eu já falei isso aqui, certa vez eu entrei na van, eu não estava com roupa de crente não. Estava com roupa de crente não. Você vai entender. Não estava com roupa de crente não. Estava de bermuda, estava de camiseta. Não, você vai entender. Estava de bermuda, estava de camiseta e estava à vontade, vamos dizer assim. Não é que essa roupa seja do diabo, não, você vai entender, irmão. E ali a pessoa foi lá, o motorista falou assim para mim: você é cristão? Senhor? Eu falei: sou, pai. Eu não estou nem vestido igual crente. Aí o cara falou assim: você é cristão? Eu falei: sou. Por quê, mano? Porque eu senti paz com você. Aleluia. Não que eu estava vestindo igual o outro. Mas é que eu estou falando aqui de roupa de crente, né? Que a gente brinca, né? Quando passa um varão de terra, logo a gente entende que é o quê? Evangelho. Quando passa uma irmã de roupão, logo vem na mente: pô, é evangelho. Ou seja, eu não estava com nada que me caracterizava que eu fosse um cristão pelas minhas vestes. Mas a presença do Espírito Santo que estava sobre a minha vida fez aquela paz resplandecer dentro daquela roupa. Ou seja, eu não precisei de muito. Talvez aquele homem, ele foi mudado pelaquela paz. Eu não sei o que aconteceu comigo não. Mas para ele perceber, ele já estava sendo incomodado pelo Espírito Santo. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A Bíblia vai falar aqui sobre, em Lucas,
capítulo 8, versículo 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por trás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue. Aleluia, glória a E Deus. disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Aleluia. Interessante, aquela mulher, ela vivia numa situação a qual o seu fluxo de sangue a condenava ela. Uma pessoa que tinha lepra, uma pessoa que tinha uma doença, ela dava como uma pessoa amaldiçoada, ou uma pessoa a qual pecou contra o Senhor, ou o seu parente, ou os seus antepassados pecou, e por isso aquela doença, o motivo daquela chaga. E essa mulher, eu começo a imaginar, ela não podia estar no meio de todos. Ela não podia se achegar a qualquer lugar. Ela devia viver num momento, em total solidão. Ela devia viver totalmente excluída da sociedade. Totalmente fora de qualquer coisa popular, de qualquer coisa social. Mas ela deve ter ouvido falar de Jesus e viu Jesus. Antes disso, ela gastou tudo que tinha, nada alcançou. Mas ouviu falar de Jesus. E ali ela rompe aquela multidão e toca nas vestes do mestre. O tocar daquela mulher, todos nós entendemos que foi um tocar diferente. Porque Jesus, ele fala: quem é que me tocou? Os discípulos respondem. E logo ali nós entendemos que ela não só encostou em Jesus, mas ela tocou em Jesus. E quando nós dizemos tocar, eu posso também entender que tocar em uma pessoa não é só fisicamente falando, mas eu posso tocar numa pessoa emocionalmente. Eu posso tocar numa pessoa, aleluia, de forma diferente a ser física. E foi isso que aquela mulher fez. Jesus, eles tinham uma multidão ao seu redor, a qual separava ele daquela mulher, e aquela mulher, rompendo essa multidão, ela toca nas vestes de Jesus. Eu imagino que ela tentava tocar em Jesus, mas ela só conseguiu tocar nas vestes, porque era uma multidão. Ela passou por uma situação, ela passou ali por todo mundo com muita dificuldade e tocou só nas vestes. Então, ou seja, fisicamente falando, nós não precisamos tocar para comover Jesus. Fisicamente falando, eu não preciso hoje tocar, porque não tem como tocar em Jesus. Fisicamente não tem como tocar. E isso aí muito me chama a atenção. Você vê algo, aquilo ali te enche os olhos. Você toca em algo, aquilo ali te satisfaz. Mas existe uma coisa, meu irmão, que não se é capaz de ver com seus olhos físicos, não se é capaz de tocar com suas mãos, não se é capaz de sentir com o seu paladar, mas toca dentro de nós de uma forma, transforma, vem impactando, vem mudando de uma forma inexplicável.
Jesus, falar um pouquinho ali, pregar, falar, dar amor para ela, mas não posso, tenho que trabalhar. Eu queria ali parar um pouquinho, conversar, conhecer a sua necessidade, mas não posso, tenho que trabalhar. Pega isso, irmão, contigo. Nem sempre a sua palavra, ela vai ajudar. Tem verdade que vai ajudar. Mas nem sempre a sua palavra é o que mais importa. O meu passar por ali também pode cuidar. A minha intercessão por ali também pode fazer alguma coisa. E é interessante isso. Agora imagina uma pessoa passando por aquela congregação a qual eu estava falando aqui, e o que vai imaginar, o que vai sentir, se está rachado, se não está completo. O testemunho, quando estamos diante do Senhor reto, quando estamos vivos, não precisamos só falar, não é necessário que venha tocar, mas o meu passado também vai mudar aquele lugar. O meu passado também pode tornar algo diferente, certo? E eu não estou entendendo ainda o que o presbítero Rony está falando. Eu não estou compreendendo ainda. Aleluia. Certa vez eu estava no trabalho e o rapaz falou assim para mim, Rony, sabia que tem um culto ali? Eu sei do culto, né? Ele estava me chamando a atenção. Eu não ia lá faz um tempo. Até porque não dava mesmo, irmão. Meu horário de almoço é diferente do horário que acontece o culto lá no trabalho. Então nem sempre dá para ir. Sabia que tem um culto ali? Eu falei, é mesmo não? Se der, vai lá. Falei, amém, eu vou então. E eu fui. E ali ele, palestrando da palavra, ele falando, ele pregando. Aconteceu coisas magníficas. Deus trabalhou, Deus tratou, Deus tratou. E no meio daquelas pessoas, havia pessoas a qual tinha filhos no hospital, lá na UTI, na maternidade. Ali, aquelas crianças padeciam de uma doença, padeciam de uma situação. E a gente pregando, a gente falando. No final de tudo, a mãe de uma delas pediu para que pudesse orar. Aleluia. Por ela. Nós oramos. De uma outra vez, ela chegou lá no culto e no final ela pediu para falar. Nós damos a oportunidade para ela falar. E ela disse, eu agradeço a Deus por este lugar, porque hoje, depois daquela oração, eu vim aqui só para dar o testemunho de que meu filho saiu daquele lugar. No outro dia, já estava lá 3, 4 tempos, no outro dia, o meu filho saiu daquele lugar. A situação dele era irreversível e saiu daquele lugar. Aleluia. Irmão, nós não fomos até lá tocar. Nós não fomos até lá passar. Nós oramos. Nós oramos. A oração tirou aquela criança do CTI. A oração, a fé daquela mãe tirou aquela criança. Glória a Deus. O testemunho daquele lugar fez com que aquela mulher fosse até lá. E a nossa oração fez com que mudasse o quadro daquela situação. Ou seja, eu começo a entender que muitas das vezes nós nos preocupamos muito com aquilo que não vai fazer total diferença. Nós temos que entender a forma que Deus ele está, em nome de Jesus, querendo que venha ser trabalhado. Sabe por quê, meu irmão? Porque às vezes a gente fica se prendendo com essas preocupações, preocupado, sabe? Se eu não receber uma oração no final, eu não alcanço.
se eu não sentir o tocar, quando estamos na presença desse Deus, ela precisou romper aquela multidão para tocar. Ela precisava fazer aquele ato, aquela mulher, mas eu e você, nós não precisamos hoje romper essa multidão física, não. Eu não preciso atravessar o mar, eu não preciso derrubar o gigante, eu preciso me render na presença do Deus vivo. O que eu preciso é isso, mover o coração de Deus com o meu. A Bíblia fala que um quebrantado coração, ele move o coração de Deus. É disso que eu preciso hoje. Os tempos estão mudados, meu irmão. O mesmo Deus de ontem é o de hoje, porém trabalhando de maneira diferente. E é necessário que eu venha compreender isso, porque quando eu compreender a forma de Deus trabalhar na minha vida, eu alcançarei grandes coisas. Quem crê nisso? Quem crê nisso, eu começarei a alcançar. Não haverá situação que possa me impedir, não haverá gigante, não haverá multidão, nada! Aleluia! Nada vai me parar! Mas o bom disso tudo, é que hoje nós compreendemos isso. O bom disso tudo é que isso está sempre sendo pregado, isso está sempre sendo falado, e chega ao conhecimento. Chega ao nosso conhecimento. Eu estava conversando com um rapaz lá no trabalho, e ele falou assim: pô, é difícil, né? A gente faz coisa pra caramba, estou precisando consagrar minha vida. Eu falei também, a gente trabalha pra caramba, ele tem uma casa de recuperação do Evangelho. E a gente precisa parar um pouquinho e santificar. Eu falei, mas a gente já buscou isso. Hoje está na hora de trabalhar ele. Sabe quando eu começo a pensar nisso, ele falou para mim, eu me lembro da palavra, uma palavra que me ajuda bastante: vigiai e orai. Logo eu lembro da oração. Oração a qual eu vivia fazendo droga. Oração a qual eu acordava, orava e ia para o trabalho, orava e depois orava de novo. Eu vivia orando toda hora, estava orando toda hora. Se pudesse, de 10 a minutos eu estava orando mesmo, não é? E sabe do que isso me conforta? Não? Fala. Porque eu orava. Eu primeiro orava. Agora está na hora da ação. Oração. Há tempo de orar e há tempo de ter ação. Oração. Eu falei, é bem verdade isso, Rote. Interessante, né? Graças a Deus que nós entendemos isso. É momento de você começar a ter ação. Aleluia, Deus. É momento de você começar a ter essa ação. A Bíblia fala que a fé sem a obra é morta. O que agora te impede de tocar em Jesus? Tem sido falado, tem sido dito tudo isso. O que agora te impede? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então é o momento a gente começar a acionar essa ação. Aleluia. Sabe por quê? Porque já foi falado, já foi dito, já chegou ao meu conhecimento. Há momento de eu agir na presença desse Deus. Há momento de eu começar, em nome de Jesus, gerar o meu milagre. Ele estava falando aqui da Camila Indiana. Ana gerou o milagre dela. O que eu preciso agora para começar a gerar o meu milagre? Começa a ter ação mediante essa dificuldade. Começa a ter ação mediante essa sua tribulação, mediante esse teu momento. Que é isso, você fazendo isso, eu acredito que nós vamos alcançar. Nós alcançaremos o melhor de Deus para a nossa vida. Amém, irmão?
Irmãos, nós estamos aí com um mistério para fazer, a qual nós já alcançamos uma parte da verba, mas precisamos alcançar uma outra parte. E é bem verdade, e a Bíblia vai nos dizer, nós temos que dar nossos dízimos, nossas ofertas, enfim, mas uma oferta ousada na presença de Deus, ela pode trazer uns benefícios para nós, é verdade? Isso também é agir a nossa fé. Deixa eu uma palavra aqui para os irmãos meditarem, lá em Provérbios, capítulo 3, que diz assim, 9: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de gosto aos teus lagares. Só para traduzir um pouquinho aqui, está ali começando o presbítero Daniel, lagares, irmãos, é o lugar onde é que se põe pisa a uva, né? Prepara a uva, prepara o vinho. E celeiros era onde se guardava as uvas e depois ia lá preparar. Interessante que nessa palavra diz que transbordarão os bosques e os teus lagares. Ou seja, a palavra de Deus vem dizendo que transbordará o vinho em teus lagares. Mas a palavra moço não só se repara a vinho, mas se repara a vinho novo. Aleluia, glória a Deus. Transbordará vinho novo. Eita, glória! Irmão, quer que esse vinho novo se transforme? Quer que esse vinho novo venha se transbordar? Honra ao Senhor. Honra ao Senhor. Separa, irmão, a melhor oferta, aquilo que Deus colocar no teu coração hoje, para que isso venha transbordar em nome de Jesus na tua vida. Separa aquilo que teu coração colocar. Vamos dar uma oferta ousada. Primeiro, vai ajudar essa igreja aí, nesse projeto que a gente está. E segundo, vai transbordar vinho novo na tua vida. Amém, meu irmão? Se você crê em nome de Jesus, vamos dizimar a presença do Senhor. Vamos ofertar. Eu entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu Em ti, aleluia. posso confiar. Que a vitória está por vir. Seguro estou em ti. Tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Salve a todos com a paz do Senhor, amém? Ontem o pastor falou que queria terminar o culto depois de terminar essa novela. Isso, ela está falando de Daniel, né? Um jogo pequeno, hoje só termina a mensagem quando terminar o jogo do Flamengo. Só vamos sair depois de terminar o jogo do Flamengo. Aleluia. Atos Apóstolos, capítulo número 16.
Atos Apóstolos, capítulo número 16, versículo 33 e 34, diz assim, só a introdução, amém? Nós vamos terminar o culto 9 horas. O Rony comeu 10 minutos, mas tudo bem, que eu me abençoe ele mesmo assim. Tá? Aleluia. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda sua casa. Vira para o teu irmão, já começa profetizando nessa noite, você vai se alegrar com a tua casa. Chega com o nome profeta, profetiza com vontade, você vai se alegrar com toda a sua casa. Deus, ele vai acrescentar na tua casa hoje alegria. Vamos, Atos dos Apóstolos, capítulo número 16. Nós vamos descobrir nessa passagem alguns segredos ímpares, particulares para as nossas vidas e que fazem muita diferença quando nós colocamos em prática, quando nós praticamos a palavra do Senhor. Porque toda a palavra de Deus ela é proveitosa. A Bíblia vai dizer que agora o apóstolo São Paulo, ele agora fazendo as suas viagens missionárias, depois de passar algum tempo sendo instruído pelo próprio Espírito Santo para poder atender o chamado de Cristo na sua vida, Paulo agora ele vai sair e vai fazer missões. E nessas suas viagens ele vem pregando a palavra do Senhor. Mas quando ele chega em Derbe, em Listra, a Bíblia agora vai dizer que o apóstolo São Paulo ele vai sentir um fogo ardendo no seu coração para apregoar a palavra e ganhar almas para o Senhor. Sendo que agora o Espírito de Deus vai impedir Paulo de pregar a palavra em Derbe e em Listra. Ele vai seguir viagem, ele vai chegar numa outra cidade. A Bíblia vai dizer que Paulo agora também quer prosseguir, mas apregoando a palavra do Senhor. Ele quer entrar na cidade agora e pregoar a palavra do Senhor. Ele quer falar do amor de Cristo, esse amor que agora ele experimentou e queria passar para os outros essa experiência. A Bíblia vai dizer que por mais uma vez, agora o Espírito de Jesus vai impedir Paulo de falar naquela cidade. E quando agora o Espírito de Jesus proíbe Paulo de falar naquela cidade, a Bíblia vai dizer que Paulo agora ele vai ter uma visão. Nessa visão agora se aparece na sua frente em visão um varão com os trajes da Macedônia. E diz para ele, atravessa e vem nos ajudar. Aleluia. Paulo, quando ele tem essa visão agora, ele entende que a Macedônia precisa de ajuda. Tem alguns irmãos em Cristo que estão precisando ser ajudados pelo apóstolo São Paulo. E quando ele tem essa visão, ele vai relatar para os seus companheiros, porque nessa viagem também conhece Timóteo. Ele vai relatar que Deus manda que eles viessem atravessar e ir para a Macedônia, atravessar a Macedônia para pregoar a palavra do Senhor. Quando Paulo conta a visão, a Bíblia vai dizer que todos eles vão concordar e eles vão partir para a Macedônia. E aqui eu já quero abrir alguns parênteses para que nós venhamos já começar a aplicar aquilo que Deus colocara no nosso coração. Primeira coisa que me chama a atenção é que Paulo, ele quer falar, mas o Espírito Santo lhe impede de falar. E quando o Espírito Santo impede Paulo de falar,
Eu entendo que quando eu e você somos chamados por Deus, nós não abrimos a nossa boca quando nós queremos, nós só vamos falar quando Ele permite. E uma coisa que eu aprendo com essa palavra é que tem muito crente que está falando demais. Tem muito crente que está abrindo a boca quando não é para abrir a boca. Deus já mandou ele se calar, ficar inquieto e parar em ver de um livramento do Senhor. Mas ele quer abrir o bocão, quer falar quando Deus não mandou ele falar. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa. Se Deus mandou você se calar, fica calado. Ó, tem gente falando demais. Tem gente falando fora de tempo. Deus não mandou você contar o teu problema para ninguém, você está contando. Eita glória! Aleluia! Elevante o repassará. Deus, tu és fiel! E dúvida que não remina pastel. Tem pessoas aqui que entrou no problema e contou para a pessoa errada, foi contar para quem não é crente, para quem não entende a fé dela, não professa a mesma fé. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui e está dizendo: para de falar da tua vida para o teu vizinho, para quem não é crente, para quem não professa a mesma fé que você. Se Deus não mandou tu abrir a boca, se Deus não mandou tu contar, continua esperando o agir de Deus na tua vida. Seja o nome do Senhor. Segunda coisa que eu aprendo: Paulo queria ir, mas o Espírito Santo não deixou ele. Ele queria ir, mas o Espírito Santo impediu ele de ir. Segunda coisa que eu aprendo: tem gente indo aonde Jesus não liberou para ir. Parai e está de pé, ou seja, para, fica no lugar aonde está. Deixa que eu vou agir. Aí muita gente está saindo de casa para tirar satisfação, para querer saber o que está acontecendo. E Jesus me falou assim: eu não te mandei você ir lá. Ei, querido, se o sinal está vermelho para você, não saia do lugar, porque quando o Senhor manda você ficar calado, parado, no mesmo lugar onde você está, Ele vai por você e age pela tua vida. Fica no lugar aonde Deus te colocou. O grande problema de permanecer no local onde Deus te colocou, pagação de preço. E que preço é esse? Renúncia. Porque eu quero ir, a minha carne quer ir, mas Deus não deixou eu ir. Elevante o rebaçará. Mas é mais fácil fazer a vontade da carne do que fazer a vontade do Espírito. Mas se você quer conhecer o impossível de Deus, fica no lugar aonde Deus te chamou. Abre a tua boca na hora e no momento certo. A Bíblia vai dizer que Ana, ela só falava com Deus e seus lábios se moviam, a ponto que ninguém entendia o que ela estava falando. Você pode até estar gemendo de dor, pode estar doendo muito, mas ninguém precisa saber o que você está passando. Deus, aleluia! Ela permaneceu no lugar. Agora a terceira coisa que eu vou aprender: Paulo agora vai ter uma visão e Deus vai dar a direção. Terceira coisa para minha e para a tua vida aqui nessa noite: homem de Deus e mulher de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele só vai aonde o Espírito Santo convida para ir. Esse negócio de vou lá para ter oportunidade, eu vou lá para poder aparecer, eu vou lá porque vou me dar oportunidade para pregar
certa feita eu fui num lugar onde ninguém me conhecia. Cheguei no penúltimo banco. Botei uma calça jeans, um blusão social e fui. Eu fui de pé. Dobrei o meu joelho e orei. Quando eu levantei, que eu sentei, a irmã que estava dirigindo um trabalho de consagração falou assim: varão, você aí atrás, você é de ministério. Eu falei: Jesus, eu não posso mentir. Eu vim aqui para ouvir. Amém. Deus manda te dizer que tu vai pregar a palavra hoje. Aleluia. O homem e a mulher de Deus, ele vai aonde o Espírito Santo de Deus convida. Porque ele sabe que quando o Espírito Santo de Deus, ele leva, quando ele te tira da tua casa e te leva em algum lugar, é porque alguma coisa vai acontecer. Ei, querido, se Deus te convidar a sair da tua casa, para ir num ponto de pregação, para ir numa congregação, para ir te incomodar, para ir na casa de um parente seu, vai ligado com Deus, porque lá Deus vai te revelar alguma coisa, Deus vai te usar, Deus vai curar alguém, mas alguma coisa vai ter que acontecer, porque Deus, ele apresenta o seu servo na hora e no momento certo. A palavra do Senhor vai dizer que Paulo vai. Quando ele chega lá, ele vai ganhar uma mulher, por nome Lídia, para Jesus. A Bíblia vai dizer que Lídia vai prestar atenção em tudo que Paulo fala. Aí ela vai aceitar a Jesus e aí ela vai viver uma vida digna de um cristão. E depois que Lídia ela é batizada por Paulo, a Bíblia vai dizer que Lídia vai chegar para Paulo e vai dizer assim, ó: se você me tem por digna de viver esse evangelho, eu te peço, se hospeda em minha casa. A Bíblia vai dizer que Paulo se sentiu constrangido pelo convite dela, porque era uma mulher de Deus, por mais que fosse nova convertida, era uma mulher que vivia nos preceitos de Cristo, andava na... E ela diz agora para ele: se você me acha digna desse evangelho, só espera na minha casa. Aí Paulo vai parar e vai analisar a vida daquela mulher e fala assim: eu não tenho nada que apontar de erro na vida dessa mulher. E se eu recusar esse convite dessa mulher, ela vai achar que ela não está na posição de Deus. Paulo se sentiu constrangido pelo convite de uma crente. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu fiquei assim: Jesus, o negócio estreitou mais ainda. Será que quando eu peço algo para alguém, seja da igreja ou não, eles estão me vendo como uma pessoa digna do evangelho que prega e vive? Paulo chegou ao ponto de ficar constrangido. Você acha que eu sou digno? Aí Paulo vai se hospedar na casa dela. E agora ele vai procurar um lugar de oração para ele orar. A palavra do Senhor vai dizer que ele passa. E uma jovem vai gritar: esse homem que nos passa, que anuncia o evangelho, são homens de Deus. Ele passa a segunda vez, ele passa a terceira, a quarta, não sei quantas vezes ele passa. E aquele espírito de adivinha está falando através da boca daquela jovem. Mas chegou uma hora, chegou um momento
E Paulo vai se indignar. Porque ele está percebendo que o Espírito não testifica. E quando o Espírito de Deus não testifica no coração de Paulo, ele vai voltar e vai repreender esse espírito maligno que está atuando na vida dessa jovem. Quarta coisa que eu aprendo aqui: para que eu e você venhamos participar do impossível de Deus na minha e na tua vida, nós precisamos ter discernimento de espírito para saber quem é que está falando. Aleluia. Porque quando eu pego o microfone para pregar, pode sair 3 tipos de mensagem. 3 espíritos podem falar em cima dessa figura. O espírito do profeta que vos está falando, o espírito de Deus através do profeta, ou o espírito do diabo através de quem fala. Aí Paulo vai sentir que não é Deus que está falando. Aí ele vai desconfiar porque a mulher está elogiando ele. Ele, opa, tem alguma coisa nesse elogio. Tem alguma coisa de errado. Quinta coisa que eu aprendo: nem todo mundo que te elogia está no mesmo espírito que você. Nem todo mundo que bate no teu ombro, te chama de homem de Deus, de mulher de Deus, está no mesmo espírito que você. Toma cuidado. Aleluia. Mas tem alguns no nosso meio que gosta muito de receber elogio. Se não receber elogio, fica até bicudo. Não vou fazer mais. O sangue de Jesus Cristo tem poder e te repreenda. Se você for viver de elogio, querido, tu está no lugar errado. Aqui não é lugar de elogio, é lugar de fazer a obra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ainda tem gente que canta assim, ó: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aleluia. A tua agora. Está cantando que não precisa ser reconhecido por ninguém, mas o que mais gosta de receber elogio. Quando você recebe elogio, você já recebeu do galardão aqui. Agora, quando você está fazendo, ninguém te elogia, há um galardão no céu te esperando. Mas tem gente que quer saber de elogio, de aplauso, de loucos. Aí Paulo falou assim: opa, esse elogio não é de Deus. E se não me falha a memória, eu acho que se não me falha a memória, tem um versículo que diz: quem te elogia arma um laço para a tua vida. Porque dependendo do elogio, pode despertar uma soberba dentro do teu coração, tu achar que você é o tal, e aí a soberba precede a vida. Aí Paulo ele vai voltar e vai repreender aquele espírito de adivinha. E quando ele repreende o espírito de adivinha, os donos, ou seja, os senhores daquela mulher que tinha o espírito de adivinha, ele vai ver, já não tem mais dúvida. Se tem uma coisa que eu botei no meu coração: quanto mais o meu adversário mais me atacar, mais eu vou contra-atacar ele. Quanto mais ele me atacar, mais prejuízo eu vou dar para ele. Quanto mais ele me atacar, mais a verdade eu prego. Quanto mais ele me atacar, mais algo eu vou arrancar do meio dele. Quanto mais ele me atacar, eu vou bombardear ele.
agora aqueles senhores. Vai pegar Paulo e Silas. Vai rasgar suas vestes. E se você for meditar sobre rasgar as vestes, no Antigo Testamento era um ato de humilhação perante Deus, que eles rasgavam suas vestes, jogavam cinza sobre as suas cabeças e se humilhavam diante de Deus. Quando esses homens rasgam as vestes de Paulo e Silas, eles estão envergonhando Paulo e Silas em praça pública. Depois de rasgar suas vestes, eles vão açoitá-los em praça pública. Sendo que aqui tem um grande mistério. Por quê? Paulo era cidadão romano. E quem pegou a Paulo e Silas foram guardas romanos. E agora eles não vão perceber que Paulo era romano, porque ele andava com os trajes de judeu. Glória a Deus. Porque cidadão romano anda com os trajes de Roma. Os judeus com trajes de Jerusalém. E agora eles não vão perceber. Vão envergonhar e vão açoitá-los. E vão lançar na prisão. Quando chega na prisão, entra a madrugada. Fique de pé. Prepara o louvor. Quando entra a madrugada, eles vão tomar uma atitude. Vamos adorar na cor. Nós estamos machucados, fomos envergonhados, mas vamos adorar. Enquanto eles estão adorando, vai acontecer algo extraordinário. Porque o Senhor vai fazer com que as placas tectônicas se movam debaixo do cárcere e vai haver um tremor de terra. Quando tem um tremor de terra, abala as estruturas do cárcere e abre as prisões dos presos. Lembrando aos senhores que não eram celas, eles eram presos pelos pés, na corrente dos pés. A corrente ficava no tronco. E as portas foram abertas. O carcereiro que estava dormindo, ele agora vai despertar. Pena que não dá tempo. O conteúdo da mensagem estaria aqui. De repente você não está entendendo. Te jogaram dentro de um calabouço, te prenderam. Mas essa prisão é necessária para alguém despertar. Tem alguém que está dormindo. E nesse sono Deus vai despertar alguém do sono da indolência. E quando ele acorda, ele fica desesperado porque todas as portas estão abertas. E ele não vai entender, ele não está entendendo o que está acontecendo. Aleluia, glória a Deus. Eu quero profetizar que no meio dessa dor que você está sentindo, aí tentaram te prender em algum lugar. E enquanto você estiver adorando Deus, vai abrir as portas que tem que abrir para você. As prisões vão ser, os cadeados vão cair por terra. Deus vai despertar pessoas que estão dormindo no sono da indolência. De repente alguém está desviado, de repente alguém que ainda não aceitou Jesus na tua casa. E nesse negócio todo, as pessoas não vão entender o que Deus está fazendo. Aquele moço entra agora em desespero. Se daqui para frente alguém da tua família entrar em desespero, fica tranquilo, a presbitar no controle.
desespero, mas é você que Deus vai usar para acalmar o coração dela. Porque ele, no seu desespero, ele pega a espada e quando ele vai se matar, Paulo grita: ei, rapaz, estamos todos aqui. Ou seja, Paulo vai gritar: está tudo sob controle. Deus está no controle de tudo. Pode até ter te envergonhado, pode até ter te açoitado, mas Deus está no controle de tudo. E no meio dessa dor, Deus vai te dar a palavra certa para poder consolar os corações. E quando aquele homem, sem saber de nada, ele escuta Paulo dizendo: estamos todos aqui, ele larga a espada e ele diz: o que é necessário para que eu venha ser salvo? Aí Paulo vai dizer assim: ó, crendo no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Deus, ele vai demonstrar o seu poder do sobrenatural, do impossível. Ele vai abalar a estrutura da casa e vai abalar a estrutura de quem precisa ter a sua estrutura abalada. E a Bíblia diz que Paulo vai pregar agora para quem do bolso. Ele aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pega Paulo e Sila, lava os vergões e leva para sua casa. Quando chega em casa, Paulo prega para toda a família aceita Jesus. Não, você não está entendendo, a tua família vai aceitar a Cristo. É necessário primeiro vir um, para depois ele alcançar a família. E esse um já está aqui nessa noite de amanhã. Tudo é o tempo de Deus. Primeiro, aquele homem precisou aceitar Jesus para depois levar as boas novas para casa. E quando todos eles aceitam Jesus, Paulo agora vai fazer o batismo de toda a família, o pai, a mãe, os filhos. Se tinha neto, vai ser os netos também, porque todos foram batizados. E aí todos eles se alegraram. Todos eles se alegraram. Feche os teus olhos agora nesse momento. Começa a falar com Deus agora. Começa a falar com Deus agora nesse momento. Porque as estruturas vão ser abaladas. E você não vai ser batizado sozinho. Alguém da tua família vai se batizar com você. Não posso julgar, melhor ser aprendiz. O meu dever é ajudar aquele que caiu, é fechar os olhos e orar por quem não viu o perigo. Profundo abismo, se a bênção chegou na vida de alguém, devo festejar como se fosse minha também. O mestre do amor, o professor do bem, me ensinou na cruz que não existe ninguém melhor que ninguém. Imagina um ladrão na última hora ir pro paraíso. Jesus está falando com você nessa noite. Eu não posso dedicar meu tempo às coisas que se pegam tempo. Eu preciso imitar Jesus. Eu não posso abandonar a cruz. Eu preciso aproveitar meu tempo pra voltar pra aquela mãe que me eu preciso alimentar alguém. Sou do reino ou não sou ninguém.
Senhor nessa noite. Oh, aleluia, louvado, agradecido, Senhor, pelo teu nome.